Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do quadro Residência Lá Vou Eu. O episódio de hoje nós conversaremos sobre a leitura do edital. Meu nome é Aline, eu faço parte da Nutrição em Foco, em parceria com a Plenitude Educação, e eu e a Karina ensinamos nutricionistas a passarem na prova de residência. E na aula de hoje nós vamos mostrar quais são os principais aspectos que vocês devem ter maior atenção na hora de ler o edital. Pode passar, cá. Para discutir alguns pontos do edital, nós selecionamos o edital de um processo seletivo realizado no Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Saúde, e para discutir os principais pontos sobre leitura do edital, nós selecionamos um edital do Rio de Janeiro, que foi publicado em 2023, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós vamos comentando sobre os diferentes aspectos, nos baseando nesse edital do Rio de Janeiro. Aproveito para convidar vocês a participarem do nosso grupo no WhatsApp, porque através dessa comunidade vocês têm acesso não apenas a esse edital, como diferentes editais que foram publicados em 2023, e para esse ano, à medida que os editais forem publicados, nós vamos incluindo esses materiais lá no Drive também. Nós deixaremos no finalzinho desse vídeo o link para vocês participarem dessa comunidade aberta sobre residência em nutrição. Então, começando pela área de atuação do programa, quando vocês forem abrir o edital da instituição que vocês pretendem prestar o processo seletivo, é muito importante que vocês tenham atenção sobre a área de atuação e se tem a ver, né, com a área que vocês pretendem seguir de fato atuando depois da residência. Nesse exemplo, nós temos um programa que é de residência multiprofissional, com duas áreas de atuação, a área de hematologia e hemoterapia, e também a residência multiprofissional em saúde cardiovascular. Então, antes de vocês se inscreverem para aquela instituição, é muito importante que vocês vejam qual é a área de atuação disponível. Tá? Então, todas essas informações vocês encontram no edital, logo no início do documento, vocês verão essa informação. E normalmente nesse trechinho do edital, vocês também encontram se aquele programa ele está aberto para diferentes áreas da saúde ou fica restrito a uma área específica também. Então, normalmente, vocês notam essas informações se o programa contempla a nutrição, a fisioterapia, a educação física, enfim, outras áreas da saúde. Então, tenham bastante atenção em relação a isso, porque muitas vezes o edital ele é publicado para um programa específico, mas não existem vagas para nutrição. Ele acaba ficando restrito a uma outra área da saúde. Então, é muito importante que vocês observem se tem essa informação logo no início do documento também. Outros pontos que vale a pena vocês prestarem atenção quando vocês estiverem lendo o edital é se vocês podem prestar aquele processo seletivo se vocês já cursaram uma outra residência. E isso acontece até com bastante frequência, né, Cá? Nós temos, inclusive, alguns participantes lá da nossa comunidade que já fizeram residência em uma determinada área e estão prestando o processo seletivo novamente por uma residência numa outra área de atuação. Então, é muito importante vocês observarem se existe algum tipo de critério em relação a isso, né? Se vocês podem prestar, caso vocês já tenham realizado a residência em uma outra área, em uma outra instituição. Também é importante vocês observarem se existe algum requisito em relação ao tempo de formação.
Antigamente, isso era muito comum, então havia um prazo entre a formação do nutricionista e o tempo até ele prestar esse processo seletivo. Normalmente era um intervalo de 2 anos, eles queriam selecionar justamente nutricionistas recém-formados. Hoje em dia, pouquíssimos editais colocam isso como requisito. De qualquer maneira, é muito importante que vocês observem se existe esse critério, tá? 2 anos de formação, 3 anos de formação, porque muitas vezes vocês estão se programando para aquela instituição e, infelizmente, né, quando tem a publicação, fica bem claro que existe esse requisito. Então, observem se existe alguma informação em relação ao tempo de formação. Outra questão muito importante é vocês notarem se vocês precisam atender algum critério específico após a formação. É muito comum que estudantes do último semestre da graduação prestem o processo seletivo da residência, porque no momento que ele for fazer a matrícula, ele estará em posse do diploma. Então, tem um tempo suficiente para que ele consiga esse diploma, justamente porque é no ato da matrícula essa exigência. No entanto, pode haver sim um requisito de estar em posse do diploma no momento da prova. Então, é muito importante vocês observarem se existe algum tipo de menção em relação a isso. Na maioria das vezes, não. Eles exigem o diploma apenas no ato da matrícula, mas é importante que vocês vejam essa informação no edital da instituição que vocês pretendem prestar o processo seletivo. Outro cuidado que o candidato precisa ter na leitura do edital é em relação aos prazos. E é necessário, inclusive, que mesmo que vocês já tenham visto a publicação do edital, hora ou outra, vocês consultem novamente, porque normalmente quando o edital ele é publicado, existem alguns prazos estabelecidos, mas que podem sofrer modificações no decorrer desse processo. Então, é necessário que vocês observem o que foi publicado e se teve alguma nova publicação fazendo algum tipo de mudança em relação às datas e os prazos. Dependendo da instituição, haverá não apenas uma primeira fase, né, uma fase única, composta pela prova objetiva. Muitas instituições têm segunda fase, que contempla normalmente a entrevista e a análise do currículo. E para cada uma dessas etapas, existem datas estabelecidas. Então, nós até recomendamos que vocês anotem essas datas e prazos, né, ou numa agenda, ou até mesmo no celular, para vocês não perderem esses prazos. Então, observem quais são as datas da prova objetiva, da prova dissertativa, da entrevista e da entrega de currículo. Existem alguns candidatos que optam por prestar diversos processos seletivos, né? Então, ele presta a USP, a Unifesp, uma outra instituição do interior. É legal vocês observarem isso também, porque pode ser que as datas do processo seletivo, da prova, ou das outras etapas sejam iguais. E aí, muitas vezes, vocês se inscreveram, pagaram a taxa da inscrição e, infelizmente, as datas são iguais, vocês não observaram isso na leitura do edital, né? Então, façam isso previamente, porque pode acontecer de diferentes instituições colocarem a mesma data para a realização de alguma etapa desse processo seletivo. E caso vocês percam esses prazos, vocês comprometem o desempenho na seleção ou podem ser desclassificados, né? Então, vocês muitas vezes alcançaram uma boa pontuação na prova objetiva, não tiveram muito cuidado em relação aos prazos da segunda fase e perdem esse prazo, perdem essa data e acabam sendo
desclassificados, né? Então, tenham muita atenção nessas datas e prazos. E vocês observarão na leitura do edital, desculpa, vocês observarão no edital que existe normalmente um anexo, né, ou no finalzinho do documento, um texto, uma tabela que resume todas as datas e prazos. Então, é importante vocês consultarem isso no edital da instituição que vocês prestarão. Pode passar, tá? E aqui nós trouxemos um exemplo, justamente para vocês buscarem essa informação quando o edital for publicado. Nesse documento da Residência do Rio de Janeiro, eles colocaram no anexo 3, um cronograma de execução e aqui todos os procedimentos em relação a esse processo seletivo, com as datas estabelecidas. Então, a publicação do edital numa determinada data, o período de inscrições e o site que o candidato deve acessar, e aqui o período que isso pode ser realizado, né? Vale a pena, inclusive, vocês imprimirem, destacarem, colocarem lembretes para vocês não perderem esses prazos. Outro ponto importante quando vocês estão realizando a leitura do edital é se atentarem ao tópico inscrições. Então, normalmente nesse tópico vocês verão todas as informações a respeito da inscrição em relação ao site, o horário, a data. Então, notem aqui nesse exemplo que essas informações estão bem detalhadas. As inscrições serão feitas através desse site, que está destacado aqui, e o período que isso pode ser realizado normalmente está não apenas na tabelinha que eu mostrei para vocês, mas nesse tópico destacado, né? Ou com a informação do período, do horário que essa inscrição ela pode ser realizada. Neste exemplo aqui, a inscrição é online. E tem, então, os passos que esse candidato pode seguir para finalizar essa inscrição. Então, vejam aqui que ele precisa selecionar a área de interesse, ele precisa se atentar a vagas específicas para pessoas com deficiência, ou pessoas negras, ou indígenas, e se existe alguma necessidade especial para o dia da prova. Nesse edital, especificamente, não tem segunda fase. Então, é um edital que contempla apenas uma fase, que é a prova teórico-objetiva, né? Por isso que as informações estão relacionadas as informações estão relacionadas apenas a essa fase, que é a fase da prova, tá? Então, leiam com bastante cuidado esse tópico do edital, porque aqui estarão todas as informações que vocês precisam para realizar a inscrição. E um ponto que nós destacamos aqui é que haverá o período de inscrições, né? Então, a data em que vocês podem fazer isso, e muitos editais estabelecem o horário. Vejam que neste exemplo aqui, as inscrições podem ser submetidas por um formulário online até às 17 horas. Então, se o candidato ele não tem essa atenção no momento que ele está fazendo a leitura do edital, muitas vezes deixa para cima da hora, para o último dia de inscrição, e quando ele vai acessar para preencher o formulário, já passou do horário, porque ele nem viu que no edital tinha essa informação sobre o horário para inscrição, tá? Então, muito cuidado, não deixem para fazer a inscrição no último dia, né? Imprevistos acontecem, então façam isso antes e tenham esse cuidado de observar o horário, né? Caso vocês acabem optando
por realizar a inscrição no último dia, não é qualquer horário que vocês podem preencher esse formulário. Então, no edital, vocês também encontrarão essas informações. E não se esqueçam a respeito do pagamento também, né? Que tem uma data de vencimento do boleto, tudo isso também está indicado no edital, né? Então, todo cuidado é pouco, né? É um processo seletivo que vocês se preparam ao longo do tempo, e imaginem que aquela instituição que vocês tanto desejam, vocês acabam cometendo esse deslize de não ler o edital na íntegra, não se atentarem a essas informações, e infelizmente muitas vezes compromete a inscrição, a participação de vocês no processo seletivo. Ainda, né, falando sobre esses tópicos que vocês devem ter maior atenção, as etapas do processo seletivo são extremamente importantes, justamente para vocês observarem as datas, os prazos, mas também como esse processo ele acontecerá. Será que aquela instituição que eu quero prestar o processo seletivo contempla apenas uma prova objetiva, tem prova dissertativa, tem análise de currículo, tem entrevista? Então, cada instituição adota meios de avaliar esse candidato de uma forma muito particular. Nesse caso que nós estamos apresentando aqui, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, essa instituição optou por um processo seletivo de fase única, que é apenas prova teórica. Mas a maioria das instituições acabam optando por mais de uma etapa. Então, tem a primeira etapa, a prova objetiva, e a segunda fase, normalmente análise de currículo e entrevista. E vocês saberão quais são essas etapas no momento que vocês fazem a leitura do edital. E, inclusive, o detalhamento a respeito disso, né? Como vocês se preparam em relação a conteúdo para a prova objetiva, mas também o que será considerado nas fases posteriores, né? Na entrevista e na análise de currículo, tá? Então, destaquem isso, porque isso também faz parte do planejamento, da preparação de vocês para esse processo seletivo. Então, este edital especificamente é de fase única, que contempla uma prova teórico-objetiva. As questões serão de múltipla escolha, com 5 alternativas, A, B, C, D e E, sendo que apenas uma resposta está correta. E a prova contemplará 30 questões objetivas. Depois nós vamos comentar sobre o conteúdo programático, que é um outro item que vocês devem ter muita atenção no momento da leitura. Então, vejam no edital de vocês, no edital da instituição que vocês escolheram, quais serão as etapas do processo seletivo. E aqui as informações sobre o dia dessa prova. A prova terá duração de até 3 horas, será realizada no turno da tarde, e o candidato ele só pode se retirar do recinto após 1 hora. É interessante também vocês terem cuidado sobre essas informações para o dia, inclusive para vocês se prepararem, né, para esse momento, e ainda para vocês não correrem o risco de cometerem algum deslize e serem desclassificados no dia da prova. Então, normalmente nós recomendamos que os alunos, né, que os candidatos observem o tempo de prova, porque é uma forma de vocês se prepararem, né, simulando esse tempo. Aqui está descrito que a prova terá uma duração de 3 horas. Muitas vezes, se vocês não observam isso, vocês fazem simulados em casa, contando o tempo de 1 hora, então vocês não estão se preparando para uma prova mais longa, né, com um período de 3 horas.
Então, observar essas informações no edital contribui, inclusive, para que vocês façam uma preparação melhor para esse momento, né? Eu vou me preparar, eu vou utilizar questões de prova, simulados que tenham a mesma duração do dia, né? Que está valendo, né? Que é real, que está acontecendo. Então, vocês conseguem fazer essa simulação perfeita se vocês olham para essas informações no edital também. E aqui outros dados, né, em relação à data da prova, que pode mudar ao longo do tempo. Então, vejam aqui que neste edital eles colocaram essa informação. A data da prova foi informada num cronograma de execução e ela é somente provável, podendo ser alterada conforme necessidade, incluindo sábados e feriados. Então, não adianta vocês entrarem lá na instituição, no site da instituição, uma única vez, baixei o edital e nunca mais acesso. Vocês precisam acessar com frequência para ver se teve algum erro na publicação do edital, se eles fizeram alguma mudança em relação às datas e os prazos. Então, o ideal é que vocês revisitem esse site várias vezes, justamente para confirmar o que vocês tinham anotado em relação às datas e os prazos e outras informações. E aqui também tem informações sobre a divulgação do dia, do local, do horário específico para essa prova, né? Então, não adianta vocês ficarem até, né, as vésperas da prova sem consultar, não fizeram essa organização, se é longe, se é perto de casa, quanto tempo eu gasto no trajeto. Então, vocês precisam consultar esse edital justamente para se programarem para esse dia da prova, né? E aí vocês encontrarão, normalmente, no endereço apontado no edital, todas essas informações. Um outro ponto que é muito importante vocês observarem são os critérios de desempate. E agora a Karina continuará discutindo outros pontos que vocês precisam observar no edital. Olá, pessoal, tudo bem? A Aline já fez uma ótima introdução falando para você sobre pontos importantes do edital, isso referente à inscrição, processo seletivo, requisitos, e agora nós vamos entrar numa área que poucas pessoas dão atenção, que são os critérios de desempate. Então, nesse bloco do edital, nós conseguimos ver quais são os critérios adotados, ou qual etapa da prova tem maior peso para desempatar ali dois candidatos que obteram, por exemplo, a mesma pontuação total dentro do processo seletivo. Então, isso pode variar muito entre cada instituição. Essa instituição aqui do exemplo coloca como critério de desempate que, caso esse empate envolva pessoas com 60 anos até o último dia de inscrição do processo seletivo, ou acima dos 60 anos, o primeiro critério de desempate será o da idade. Tá? Então, se uma das pessoas que empatou é uma pessoa idosa, tem 60 anos ou mais, ela terá preferência dentro desse critério de desempate. Tá? Porém, caso esse segundo candidato ele não tenha idade superior a 60 anos, nós teremos outros critérios que terão maior peso, que serão justamente as áreas abordadas dentro do conteúdo da prova. Então, a gente consegue ver aqui embaixo no item A, que primeiro contam-se o maior número de pontos obtidos nas questões de conhecimentos específicos, em segundo lugar, as questões de conhecimento do SUS, em terceiro lugar, as questões da prova de língua portuguesa, e aí depois entra de novo o critério de idade, caso esses candidatos que estão concorrendo ao desempate não tenham idade igual ou superior a 60 anos.
Esse aqui é um exemplo bem específico dessa prova que nós trouxemos como exemplo nessa live, porém, em outros editais vocês encontrarão outros critérios de desempate, por isso que é importante ler para ter conhecimento, porque todos nós estamos sujeitos a passar por essa situação, de repente ter que concorrer pelo desempate ali com outro candidato. Ainda aqui na parte das etapas do processo seletivo, nós temos um detalhamento de quantas questões haverão de cada tema e também qual que é o peso da pontuação de cada questão. Vocês lembram que a Aline já tinha, né, nos introduzido que as questões são objetivas, de múltipla escolha, com 5 alternativas, lembrando que esse número de alternativas também pode variar conforme o tipo de prova, geralmente entre 4 ou 5, e uma única resposta correta. Então, nós temos ali que, no caso dessa prova, são 5 questões de língua portuguesa, 5 de conhecimentos do SUS e 20 de conhecimentos específicos. E, ao ver a pontuação, as questões de língua portuguesa contam, cada uma delas, 3 pontos por questão, as de conhecimento do SUS, 3 pontos, e a de conhecimentos específicos. Então, as questões específicas da área de nutrição, 3,5 pontos. Geralmente, a maioria das provas tem um peso maior na parte de conhecimentos específicos, que é realmente a nossa área de atuação. Aqui, no caso, a nutrição, né? Entendendo que a maioria das pessoas que estão aqui interessadas na live almejam uma vaga na residência de nutrição, tá? Particularmente, essa prova é até pequena comparada às outras, com esse total de 30 questões, porque nós vemos muitos editais de prova com 40, até 50 questões, então existem algumas provas que são um pouco mais robustas em se tratando de número de questões. Outro ponto interessante que esse edital trouxe é o número mínimo de pontos do total. Aqui eles trabalham com uma pontuação total de 100 pontos e o candidato, para pelo menos passar por essa primeira etapa, ser habilitado, ele precisa conseguir 50% dessa nota, que seriam os 50 pontos. Isso pode variar também de uma instituição para outra. Eu já vi 40% de acertos na prova objetiva, 50% ou 60%, isso depende realmente muito de cada edital. Por isso que é importante que vocês leiam, principalmente quem vai prestar mais de um edital de prova, porque se não leu o primeiro e aí fica com aquela informação na cabeça e acha que todos os outros funcionam da mesma forma. E não é bem assim que acontece. Cada edital é o único, cada edital é o regulamento de como funciona o processo seletivo daquela instituição. A mesma coisa vale para quem presta concurso, né? Então, os requisitos, número de questões, composição da prova são diferentes e para residência em nutrição o mesmo se aplica. Ainda falando sobre as etapas, tem 2 palavrinhas que vão ser bem comuns na leitura de edital que vocês fizerem. A primeira é a palavra classificatório e a segunda, eliminatório. Então, todas as etapas do processo seletivo, elas podem ser classificadas com esses nomes, classificatório ou eliminatório. Quando uma etapa do processo seletivo é classificatória, isso quer dizer que as notas que cada candidato obtiver ali durante a execução desse processo seletivo, dessa etapa, elas vão definir a ordem de classificação do candidato, ou seja, o candidato que obtiver a maior nota, ele vai ter uma melhor colocação. E aí essa nota vem decrescendo e isso interfere em qual será a classificação desses candidatos. Já nas etapas de caráter eliminatório, são etapas que a nota, ela não altera a ordem da classificação do candidato, ela só vai classificar aquele candidato como apto ou não apto. Eu vou trazer um exemplo mais prático para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, uma prova objetiva, que geralmente é a primeira etapa da maioria dos processos seletivos, ela pode ser somente eliminatória, ou seja, todos os candidatos que acertarem aquele ponto de corte de 50%, por exemplo, eles vão ser considerados aptos e os que não atingiram serão não aptos.
Quando essa primeira etapa da prova objetiva ela é classificatória e eliminatória, além de ter esse corte para o apto e não apto dentro dos 50%, por exemplo, a gente ainda consegue fazer com que todos os candidatos classificados como aptos, eles tenham uma classificação ali de ordem decrescente das notas, sendo que a maior nota fica em primeiro lugar e a menor nota ficaria em último lugar dentro dessa classificação, tá? E isso se aplica também às outras etapas de análise do currículo, de entrevista. Às vezes, na entrevista são inclusas dinâmicas ou um estudo de caso. Então, a gente tem esses termos muito presentes dentro dos editais de residência. É importante que vocês conheçam para entender realmente como eles funcionam. Aqui trouxe para vocês o que a Aline disse a respeito do conteúdo programático. Então, nessa prova aqui, se vocês lembrarem, nós teríamos questões de língua portuguesa, de políticas de saúde e conhecimentos específicos de nutrição. Notem, geralmente isso aparece no anexo, né? Aqui no caso, o anexo 8, todos os temas que podem ser cobrados dentro da prova de língua portuguesa. São muitos, né? Ali 12 temas enumerados, e é importante que o candidato tenha contato com cada um desses temas. Nós sabemos que alguns são mais fáceis de lembrar, outros nem tanto, mas é importante que vocês tenham contato com isso para ter um bom desempenho na prova. E realmente, pessoal, não se apeguem em estudar somente conhecimentos específicos em nutrição e ignorar os outros temas. É importante que, pelo menos, algumas horas ali do dia ou alguns dias da semana, vocês dediquem-se a estudar também esses outros temas, para que vocês realmente não zerem essa fase da prova. Existem editais que, para você ser aprovado, passar em alguma das etapas, você precisa, pelo menos, acertar uma questão de cada bloco de perguntas. Se você, por exemplo, zera na prova de língua portuguesa, muitas vezes você pode ser desclassificado de um processo seletivo caso o edital assim expresse essa regra, essa norma. Vamos lembrar que o edital é um regulamento, então a gente tem que seguir tudo que está claramente escrito ali. Aqui tem o outro bloco, que são os conhecimentos do SUS. Então, aqui no caso, eles não colocaram por temas, mas colocaram as referências bibliográficas. Então, a gente consegue ver que tem a Constituição Federativa do Brasil, Decreto 7.508, Lei 8.080, Lei 8.142. Geralmente, quem presta alguma prova que cai conhecimentos do SUS, políticas públicas, políticas de saúde, essas 4 referências são básicas, então já aproveitem aí para anotar e estudar também. E aqui trouxe à frente o bloco de referências das questões de conhecimentos específicos na área de nutrição. Então, eles colocam ali, muitas vezes, diretrizes, alguns livros também, dependendo do edital, colocam resoluções, legislações também são bastante cobradas, mas é por aqui que o candidato vai elaborar o seu cronograma de estudos para se preparar para um determinado processo seletivo, tá? Se você é um futuro residente, vai prestar apenas uma prova, fica um pouco mais fácil, porque aí você consegue montar um cronograma ali fechado e estudar com foco para aquela prova específica. Mas, para quem vai prestar mais de uma prova, vocês vão ver que existem muitas diferenças entre os editais em relação a esses conhecimentos específicos. Então, fiquem atentos. Muitas vezes, na parte de políticas de saúde, por exemplo, são cobradas algumas diretrizes específicas, de populações específicas. Então, fiquem atentos para se preparar da melhor forma possível. Aqui é um outro trecho que fala sobre os recursos. Os recursos também são muitas vezes ignorados pelos candidatos, né? Mas para quem não conhece, o que seriam esses recursos? São ferramentas que o candidato tem dentro do processo seletivo para reclamar de alguma coisa que ele não concorda dentro do resultado. Então, por exemplo, lá na fase de inscrição, nós temos muitas vezes a redução ou isenção da taxa de inscrição. Então, eles têm um período bem curtinho para inscrição, o candidato vai lá,
pleiteia esse desconto ou isenção, e aí sai uma publicação de um resultado preliminar. Caso o candidato não concorde com aquilo, ele pode entrar com recurso, mas tem que ter uma justificativa forte ali para ele tentar conseguir conquistar o que ele almeja. Nós temos também na fase de provas, então o candidato fez a prova e aí tem alguma questão que ele considera errada, ou ele não concorda com a alternativa que foi considerada correta, ele pode entrar com recurso pedindo vista daquela questão. E esse recurso ele é avaliado pela banca executora da prova e ele pode ou não ser aceito. A mesma coisa com os resultados da primeira etapa, da segunda etapa. Então, a maioria das etapas são passíveis de recurso. Aqui nesse edital do exemplo, a gente vê que os pedidos de revisão, aqui no caso da prova, eles deverão ser encaminhados e protocolados pelo formulário online que estão disponibilizados no site da banca e enviados a partir da 0 hora do primeiro dia previsto no cronograma de execução até as 17 horas do último dia referido no cronograma. Então, no cronograma, geralmente já especifica-se o período de recursos e eles são bem específicos aqui em relação ao horário. Então, lembrem que o horário não é importante só no momento da inscrição, mas no momento do recurso também. Se eu deixar para fazer no último dia do período de recurso, às 18 horas, porque é a hora muitas vezes que eu chego do trabalho, do estágio, eu não vou ter mais tempo, porque o horário, segundo o edital aqui no caso, era até às 17. Então, por isso que o horário é muito importante. E aí eles falam que o candidato terá até 24 horas após a divulgação das justificativas para manutenção ou alteração dos resultados de gabaritos e notas preliminares. Então, mesmo que depois que a banca se justifica, você ainda pode questionar essa justificativa da banca, mas vejam como o prazo é curto, somente 24 horas. Tá? Então, o recurso é uma ferramenta, mas o candidato precisa estar atento aos prazos, porque senão ele perde esse período e aí perde o tempo de se manifestar contrariamente a algum resultado que foi publicado. Nós trouxemos aqui também as informações importantes que você, candidato, precisa observar em relação ao edital. E são questões relacionadas ao processo da matrícula. Então, se você já passou na primeira etapa, está ali animado, confiante que pode passar nas outras etapas, é importante verificar o que é exigido pela instituição no momento da matrícula. Porque muitas vezes, se você deixa para a última hora e o prazo da matrícula é curto, às vezes não há tempo hábil para que a sua instituição de ensino ou o seu conselho de classe ele providencie os documentos necessários. Então, você precisa ver como será feita a convocação de matrícula, se será por meio eletrônico, qual forma de contato que a banca irá entrar com o candidato. Quais são os documentos necessários? Então, eu preciso do certificado da minha graduação ou do diploma, ou pode ser qualquer um dos dois? Eu preciso já estar com o meu CRN em mãos? Muitas vezes sim, porque aí no primeiro dia da residência você já vai entrar numa atividade prática. Em outras instituições, eles podem ter uma tolerância maior, porque de repente o primeiro mês vai ser voltado para aulas teóricas. Então, é importante investigar tudo isso no edital para que vocês realmente se preparem. E também em relação ao início das atividades. De modo geral, os programas de residência se iniciam no primeiro dia útil do mês de março, mas podem haver exceções, principalmente em instituições que têm programas novos de residência e aí tiveram algum pequeno atraso ali com o trâmite do processo seletivo. Tá? Então, vejam realmente tudo isso com antecedência. E, por fim, vamos falar de erros na leitura do edital. O edital é um documento longo, é cansativo de ler, ele é difícil de interpretar em relação a alguns trechos, então é importante que o candidato não cometa esses erros para não ser prejudicado no processo seletivo. Lembrem que o edital é o regulamento, vocês precisam estar a par de tudo que está descrito ali para não se prejudicar no processo seletivo. Então, o primeiro erro é não ler o edital na íntegra. Tem pessoas que ouviram com um colega que a instituição tal vai ter um programa legal ali de residência, olham lá qual que é a data de inscrição, se inscrevem, pagam um boleto e acham que é só esperar o dia da prova. E não é bem assim que funciona. Existem editais, por exemplo, que no dia da inscrição você já tem que mandar
o seu currículo e os comprovantes dos cursos e atividades que você participou. Outros pedem para levar no dia da prova. Imagina se você não leu o edital na íntegra e perde uma informação importantíssima dessas. Você perde pontos no processo seletivo e, como a Aline falou, pode ser até desclassificado. Outro erro também é não se atentar às datas e prazos, tá? Lembrem-se que os editais eles podem sofrer modificações ao longo do tempo. Quando vocês entram, por exemplo, na página de algumas instituições ou de algumas bancas e pegam publicações de edital, muitas vezes tem erratas desses editais, tem publicações com correções. Então, essas correções são frequentes, até porque o edital é um documento longo, extenso, às vezes a banca muda o posicionamento em relação a algum prazo, ou realmente tem alguma informação que não ficou tão clara, eles têm esse direito de modificar seus editais. Só que aí parte do candidato a responsabilidade de ficar atento a essas modificações, tá? E é importante, a partir do primeiro momento que você pegou o edital, anotar todas as datas, pode-se até colocar lembretes no celular, alarmes, porque realmente na correria do dia a dia a gente pode esquecer de alguns prazos. E fiquem atentos realmente. E é legal que o candidato a cada uma semana, ou pelo menos 15 dias, entre novamente dentro da página da instituição para ver se não teve nenhuma modificação em relação àquele edital. Outro ponto também é não saber a taxa de inscrição. E já adianto para vocês que as taxas de inscrição dos processos seletivos de residência costumam ser um investimento, muitas vezes até maior do que taxas de concurso. E o que é importante? Que o candidato saiba, tenha uma noção de quanto é essa taxa de inscrição, até para que ele se prepare no decorrer do ano para levantar esse dinheiro que será necessário. Eu penso, você se preparar muito bem para uma instituição concorrida, que você sonha ser residente, e aí chega lá perto do prazo de inscrição, não tem o dinheiro suficiente para fazer essa inscrição, é bem complicado, né? Então, vocês precisam realmente já se atentar, não deixar para ver essa informação na última hora, porque às vezes o valor é considerável, e aí você acaba perdendo porque não conseguiu se planejar financeiramente para fazer aquela prova. E outra questão também é quando o candidato não se certifica do local da prova, tá? Então, muitas vezes você recebeu algum documento eletrônico ou via correio, uma mala direta, dizendo ali, a sua prova será na escola X ou na faculdade X, no bairro Y. O candidato pensa, é dentro do município, então tá tudo bem, eu vou me encontrar. Mas a gente sabe que tem municípios grandes, né? Por exemplo, quem mora aqui em São Paulo pode fazer a prova, às vezes, num lugar que não é tão perto assim. Então, realmente procure no site de busca como é o trajeto da minha casa até o local de prova. Eu vou fazer esse trajeto de carro, de transporte público. Se for de transporte público, eu preciso lembrar que aos domingos, que geralmente são os dias de aplicação das provas, existem mudanças nos horários das linhas de ônibus, dos trens e metrôs. Às vezes tem uma manutenção na linha do metrô que pode me atrasar. Pode ter, no caso de quem vai de carro, né, algum evento grande, um show, um jogo de futebol que vai travar todo o trânsito do entorno. Então, eu preciso ter noção dessas coisas que podem influenciar na minha chegada até o local de prova para me antecipar. Então, se eu sei que minha prova fica perto de um estádio e vai ter um show naquele dia, eu tenho que me programar para sair algumas horas ou alguns minutos mais cedo para compensar esse possível atraso pelo fluxo de trânsito local. E a mesma coisa para o transporte público. Tá? Tem pessoas que, inclusive, vão na véspera da prova por segurança, fazem o trajeto só para não ter nenhum problema de se perder no dia da prova. E nós não queremos que vocês virem memes, hein? Nós já vimos muitas vezes, até em jornais, né, quando tem aquelas provas de Enem, vestibular, que eles filmam os candidatos que chegam atrasados ali, fechando o portão de prova. Infelizmente, isso acontece, gente. Imagina você se preparar um ano inteiro para passar na residência e passar por uma situação dessa. Nenhum de nós está livre. Então, quanto mais seguros vocês forem, cientes do trajeto, menos sustos, menos surpresas desagradáveis, tá?
Então, é isso que nós gostaríamos de passar para vocês em relação à leitura do edital. E aproveito para fazer um convite para que vocês se inscrevam no nosso grupo de WhatsApp. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. O link também está disponível na bio do nosso Instagram. E aí, nesse grupo, vocês têm acesso a um drive com vários materiais exclusivos, incluindo os editais de provas de residência. E, além disso, têm acesso a uma comunidade com objetivo comum em passar na residência. Então, nós esperamos vocês lá. Nas próximas semanas teremos lives, em todas as terças e quintas-feiras. Também esperamos vocês aqui, com esse encontro marcado. E caso tenham dúvidas aí em relação ao edital, podem deixar nos comentários que nós vamos esclarecê-las. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui no YouTube ou na comunidade do WhatsApp. Até a próxima.